Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, iremos trabalhar o tema A expansão do território colonial. Prestem muita atenção e vamos lá! Pela localização do meridiano do Tratado de Tordesilhas, a maior parte das terras que hoje formam o Brasil pertencia à Espanha. Foram os exploradores, conhecidos como bandeirantes, que iniciaram a ocupação do interior dessas terras. Vamos entender um pouquinho sobre as entradas e as bandeiras? No geral, as entradas e as bandeiras foram expedições pelo interior da colônia, que existiam desde o século XVI. Elas foram fundamentais, gente, para o conhecimento do território por parte dos colonizadores e também para o povoamento do interior. Algumas pessoas até hoje se confundem o que é bandeiras e o que são entradas. Algumas pessoas ainda hoje se confundem e acham que bandeiras e entradas é a mesma coisa. Mas não, gente. Bandeiras e entradas são totalmente diferentes. Elas têm características diferentes, tanto que as bandeiras, elas vão ter um caráter muito mais significativo do que as entradas. Então, vamos conhecer cada uma delas. Primeiro, nós iremos olhar o que são as entradas e missões religiosas e depois o que são as bandeiras. As entradas, elas eram expedições organizadas pelo governo português para penetrar no sertão e reconhecê-lo. Porém, o objetivo principal das entradas era aprisionar os indígenas para serem escravizados e procurar riquezas minerais. Mas havia um certo limite para as entradas. Elas não poderiam ultrapassar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. As entradas e as missões religiosas, elas aconteciam, gente, quase que simultaneamente. Por quê? Quando as expedições vinham para o território da América Portuguesa, juntamente vinham os padres jesuítas e os missionários, que acabavam penetrando também no interior do território colonial e tinham como objetivo principal catequizar os indígenas. As missões eram aldeias construídas pelos indígenas para os jesuítas. Um dos povos indígenas que passaram a viver muito tempo na companhia dos jesuítas, no interior dessas missões, foram os guaranis. Então vamos entender. O que eram as entradas? As entradas eram expedições organizadas pela coroa portuguesa a fim de capturar indígenas e transformá-los em escravos e de procurar riquezas como ouro, pedras preciosas. O que eram as missões? As missões eram aldeias construídas pelos indígenas para os jesuítas, a fim de os jesuítas catequizar esses indígenas. Turma, mas não se enganem. Eles não faziam isso porque eles amavam os indígenas. Não. Era uma forma de gerar núcleos de ocupação no interior do território, ou seja, ir ocupando cada vez mais o território e fazendo sua soberania. Observação. Nas entradas, os exploradores recebiam salários, ou seja, eles eram assalariados da corte portuguesa. Logo, qualquer riqueza que eles encontravam no território explorado era da coroa portuguesa, tá? Não era deles. O que eles achavam no caminho, qualquer riqueza, ouro ou pedra preciosa, deveria ser entregue à coroa portuguesa, porque eles recebiam salários. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre as bandeiras. As bandeiras eram expedições que não estavam ligadas ao governo. Eram expedições particulares. As pessoas que participavam eram fazendeiros, comerciantes, aventureiros. Principalmente eles partiam da vila de São Paulo com a finalidade de aprisionar indígenas e procurar riquezas, mas para o benefício próprio. Ou seja, qualquer riqueza que eles encontravam no caminho poderiam ficar. Observação importante. Vamos fazer agora a comparação. Enquanto as entradas, eles não poderiam ultrapassar o Tratado de Tordesilhas e não podiam ficar com nenhum tipo de riqueza, os bandeirantes não. Os bandeirantes, eles ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas, eles se embrenhavam no interior e chegavam a atingir as terras espanholas. Isso foi muito importante, porque colaborou muito com a ampliação da colônia portuguesa. Outra observação: os bandeirantes podiam ficar com qualquer riqueza que eles encontravam, porque eles não estavam ligados à coroa portuguesa. As bandeiras, elas foram divididas em três. Bandeiras de apresamento, foi a primeira.
Qual era a finalidade dessa bandeira? A finalidade era aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para os engenhos de cana-de-açúcar. Observação, turma. Não esqueçam que as bandeiras elas não estavam ligadas diretamente à corte portuguesa, à coroa portuguesa. Por quê? Porque eram expedições particulares. Então, eram pessoas mesmo normais, fazendeiros, aventureiros, comerciantes, que se embrenhavam na mata para capturar esses indígenas e vendê-los para as fazendas de cana-de-açúcar, para os engenhos. Então, as bandeiras de apresamento foi para poder capturar os índios e vender para as fazendas, para os engenhos de cana-de-açúcar. A segunda bandeira que nós iremos estudar é as bandeiras de sertanismo de contrato. Que bandeira foi essa? Era a bandeira que foi organizada para combater os povos indígenas que começaram a se revoltar, tá? Contra a escravidão e começaram a atacar as fazendas. Então, os indígenas começaram a tocar fogo, a atacar à noite. E também, outra finalidade da bandeira de sertanismo de contrato era trazer de volta os escravizados que fugiam de seus donos e se escondiam nas matas ou nos quilombos. Não só os indígenas que fugiam nessa hora que as fazendas estavam sendo atacadas, como os negros também. Porque nessa época os negros já começaram a ser traficados da África para o Brasil, para substituir a mão de obra indígena pela africana. Então, as bandeiras de sertanismo tinham duas finalidades. Primeira, combater a revolta indígena e segunda, recuperar os negros e indígenas que fugiram para os quilombos e para as matas. A nossa terceira bandeira é a bandeira de mineração. Essa bandeira ela visava procurar minérios, pedras preciosas, como ouro, prata e outro tipo de pedra que tivesse qualquer valor para a coroa portuguesa. Eles percorreram principalmente o interior dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A mineração, ela promoveu a ocupação portuguesa do interior da colônia, a abertura de caminhos ligando a região de Minas a outras áreas, possibilitou a circulação de pessoas e mercadorias por extensas áreas. Além disso, o crescimento dos vilarejos nas áreas de exploração de ouro foi bastante incentivado nesse período. Com essas conquistas, criou-se um mito em torno da figura do bandeirante como herói. As pessoas começaram a ver o bandeirante como um herói, como quem fosse bandeirante era uma pessoa de bem. Mas não. Na verdade, gente, eles eram homens muito violentos que exterminavam e escravizavam indígenas e africanos sem dó nem piedade. Então, fizeram-se um mito em torno dessas pessoas, sendo que a realidade era totalmente diferente. Então, vamos revisar. Entradas eram expedições que eram legalizadas pelo governo português, que não podiam ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. E tinha como finalidade aprisionar indígenas e procurar pedras preciosas, minérios, ouro, prata. Só que as pessoas que participavam das entradas, elas eram assalariadas. Ou seja, elas não podiam ficar com o que elas encontrassem, porque elas já recebiam o salário da coroa portuguesa. As bandeiras, não. As bandeiras eram expedições particulares, sem ligação com o governo português, onde as pessoas, o que encontrassem na terra, poderiam ficar. As bandeiras elas foram divididas em três. Bandeira de apresamento, que tinha como finalidade aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para os engenhos de cana-de-açúcar. Bandeira de sertanismo de contrato, que tinha como finalidades combater as revoltas dos indígenas contra as fazendas e recuperar os indígenas e africanos que fugiram para os quilombos e para as matas. E nós temos a bandeira de mineração, que tinha como finalidade procurar pedras preciosas, ouro, prata e outra pedra ou minério que tivesse qualquer valor para a coroa portuguesa. E nós tivemos também as missões que aconteceram simultaneamente com as entradas, que eram as aldeias construídas pelos indígenas para que os jesuítas pudessem morar e catequizá-los.
Os principais povos que moraram com os jesuítas foram os guaranis. Turma, duas características super importantes que fizeram que o território colonial se expandisse de forma gradativa. Primeiro, mineração e segundo, a criação do gado. A mineração devido à descoberta das minas pelos bandeirantes, que ocorreu na época em que se chamou a Febre do Ouro. Um grande número de pessoas começou a se mudar para as regiões de mineração. Formaram-se então muitas vilas e cidades. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e Mariana são exemplos que ficam em Minas Gerais e hoje também são cidades turísticas. A exploração do ouro e dos diamantes era feita por pessoas escravizadas e também por homens livres, que trabalhavam por conta própria. Os exploradores não ficavam com todo o ouro que extraíam, pois a coroa portuguesa cobrava muitos impostos. As casas de fundição foram criadas pela coroa para recolher impostos. Vocês se lembram que eu falei para vocês que os bandeirantes podiam ficar com o que eles encontravam? Pois bem, eles poderiam ficar se eles encontrassem uma pepita, um pequeno pedaço de ouro, porém eles encontraram uma mina de ouro. O que aconteceu com a coroa portuguesa? Ela criou as chamadas casas de fundição. Para quê? Para que eles também pudessem usufruir desse grande achado. Então, o que eles fizeram? As casas de fundição, no qual os bandeirantes poderiam extrair esse ouro, poderiam retirar da terra que eles acharem esse ouro, porém, 3/5 desse ouro deveria ir para a coroa portuguesa. Ou seja, eles deveriam fazer toda a medição, toda a pesagem desse ouro, mas 3/5 do ouro deveria ir para a coroa portuguesa e apenas 2/5 ia ficar com os bandeirantes. Infelizmente, os bandeirantes tiveram que aceitar, porque, claro, a coroa portuguesa era muito mais preparada, tinha armas e era muito mais organizada do que os próprios bandeirantes. No ano de 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ficava mais próximo da região das Minas. Outra característica que ajudou muito na expansão territorial foi a criação de gado. A criação de gado ela contribuiu para a expansão territorial, já que as vilas e cidades originaram-se de currais e abrigos para os tropeiros, ou seja, as pessoas que conduziam as tropas. Os bois eram utilizados para movimentar os engenhos, puxar as carroças no transporte de cana e fornecer carne para alimentação. No início, o gado era criado no litoral, próximo às fazendas de cana-de-açúcar, mas, pela necessidade de melhorar as pastagens, os rebanhos foram sendo levados mais para o interior da colônia. Depois de avançar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, a expansão foi facilitada por acordos entre as duas grandes metrópoles, Portugal e Espanha. Em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid, que acabou com a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas e definiu que cada metrópole poderia tomar posse de todos os territórios que realmente ocupasse e usasse. Com a mineração, as missões, a pecuária e as bandeiras já haviam ocupado grande parte do interior do continente, todos esses territórios passaram então para o domínio português. Foi assim que boa parte das atuais regiões Sul, Centro-Oeste e Norte passaram a fazer parte do nosso país, que hoje nós conhecemos como Brasil. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.